Na cultura do milho, nós temos algumas lagartas que podem causar danos, mas sem sombra de dúvida, a principal lagarta que causa dano na cultura do milho é a lagarta do cartucho. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Agro do Presente Rural. Hoje o engenheiro agrônomo Diandro Barilli vai nos falar sobre as principais lagartas que acometem as lavouras de milho. Confira. Olá, meu nome é Diandro Barilli, eu sou engenheiro agrônomo e pós-doutorando em entomologia agrícola na UniOeste. Na cultura do milho, nós temos algumas lagartas que podem causar danos, mas sem sombra de dúvida, a principal lagarta que causa dano na cultura do milho é a lagarta do cartucho. Ela pode apresentar uma coloração aí bastante variada e na cabeça ela apresenta um desenho de um Y invertido. Então é bastante característico dessa espécie de lagarta em específico. Também, no final do abdômen, ela apresenta 4 manchinhas em forma de quadrado. Então, dessa forma, a gente consegue identificar essa lagarta. Ela pode atacar aí os cultivos logo no começo. Então, no começo do cultivo, ela apresenta um hábito aí como se fosse uma lagarta rosca. Então, ela secciona a planta logo no colo da planta e ela derruba essas plantas. Então, a gente tem uma perda na população das plantas na área. Após isso, então, também as lagartas elas vão se alimentar nas folhas, quando a planta já está maior, no decorrer do desenvolvimento da cultura. As lagartas elas vão se alimentar das folhas fazendo uma raspagem quando elas estiverem menor. E após isso, então, elas vão entrar dentro do cartucho do milho. Daí que a gente tem esse nome da lagarta, que é a lagarta do cartucho. Porque ela tende a ficar dentro desse cartucho, que dificulta muito o controle. Então é importante que a gente saiba e observe a lagarta logo no começo, quando a gente precisar fazer um controle químico. Essas lagartas, então, elas vão causar bastante prejuízo pela alimentação das folhas, fazendo com que a gente tenha uma baixa produtividade, uma redução da produtividade. Essas lagartas também elas vão acabar ficando aí no cultivo, elas podem causar mais danos no cultivo, inclusive se alimentar também de pendão das espigas também, então causando danos aí nos grãos, né, fazendo uma redução da produtividade nos grãos também. Essas lagartas, então, elas têm uma duração, um período biológico de 15 a 30 dias, que elas vão estar se alimentando e vão desenvolver o seu ciclo. Após isso, então, essas lagartas elas vão para o solo, onde elas viram pupa, e após aí uns 10 dias elas vão sair e vão virar adultos. E essas mariposas elas têm um potencial de oviposição, né, de colocar ovos, de até 2.000 ovos por fêmea. Então, uma quantidade bastante grande. Com relação ao manejo, nós temos aí o tratamento de semente, que a gente consegue segurar logo na fase inicial essa lagarta. Quando precisar fazer o controle entrar com o controle químico, então deve ser realizado aí até 60 dias. Então o agricultor deve fazer um monitoramento semanal dessa lavoura e observar a presença dessas lagartas no cartucho ou nas folhas. Tendo então de 20% das plantas infestadas até 30 dias, deve-se realizar o controle. Após 30 dias até 60 dias, 10% das plantas infestadas. Após 60 dias, então, já não é um período mais tão crítico na cultura. Mas hoje em dia, com os cultivos BT, muitas das tecnologias elas conseguem segurar essas lagartas. Mas é importante que o agricultor, mesmo assim, realize o monitoramento da praga para ver se a tecnologia realmente está sendo efetiva. Outra lagarta que nós temos na cultura do milho, bastante importante, é a lagarta das espigas. Essas lagartas, então, elas vão aparecer mais tardiamente, elas vão causar danos diretamente na espiga, fazendo um dano no grão, então a gente vai ter problemas no grão, e também sendo porta de entrada para patógenos, então algumas podridões podem ocorrer naquela espiga,
causando outros danos relacionados. Com relação ao controle dessas lagartas também, o próprio cultivo BT ele tem segurado bem, melhor do que a lagarta do cartucho. Então, principalmente essas duas lagartas são as principais lagartas do milho. Na fase inicial, principalmente a Spodoptera frugiperda, que é a lagarta do cartucho, e na fase final, mais a Helicoverpa zea, que é a lagarta da espiga. E daí a gente tem que lembrar muito bem que a maioria dos cultivos BT, eles têm segurado essas lagartas, mas é importante que a gente faça um manejo correto para que a gente tenha essa tecnologia por mais tempo. Então, o que a gente precisa fazer? Principalmente refúgio, conforme as recomendações das empresas, para que a gente não perca essa tecnologia, para que os insetos que estão ali se alimentando e se desenvolvendo, eles não desenvolvam resistência, ou seja, a gente não selecione apenas os insetos resistentes, que consigam se desenvolver. A gente precisa de plantas onde não tem esse BT, para que o inseto consiga se alimentar, o inseto que morreria se alimentando da planta BT, ele consiga se alimentar, consiga se desenvolver e consiga se reproduzir, criando descendentes, então, que eles sejam suscetíveis a esse cultivo BT. Então, é muito importante que a gente tenha essas áreas de refúgio para que a gente possa ter essa multiplicação de inseto que não seja resistente. Então, a gente não tem esse desenvolvimento tão rápido da resistência. Isso a gente pode ver, por exemplo, nos últimos anos que a gente já teve tecnologias BT aí que não tem mais eficiência. Através da piramidação, ou seja, da inserção de diferentes toxinas numa mesma planta, a gente teve novas tecnologias que está segurando aí as lagartas. Mas num período de tempo aí nós não temos mais nenhuma novidade com relação a outras toxinas para ser inserida no milho. Então é importante que hoje nós tenhamos essa consciência de fazer o manejo correto dessas plantas BT para a gente não perca a eficiência de controle. Das lagartas do milho, é importante fazer esse monitoramento logo no início do cultivo, observar se tem a presença da lagarta do cartucho e lembrar sempre de fazer os manejos corretos para que a gente não perca a tecnologia BT. Muito bem, este foi mais um Minuto Agro do Presente Rural. Você quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? Comece a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!